E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou bater um papo com uma aluna dos mapas da Lulu, aprovada no TJ do Mato Grosso do Sul para analista judiciário na área meio. Ei, Desirê, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem, gente? Meu nome é Desirê. Estou muito feliz, muito honrada de estar participando dessa entrevista e confesso que era meu sonho dar uma entrevista de aprovado. Era uma das coisas assim que eu ficava imaginando quando eu estava estudando, sabe? Quando eu estiver dando entrevista e tal. E sempre quando acontecia algum perrengue, eu falava, não, vamos deixar essa história para contar na minha entrevista. Isso assim, há muitos anos. E chegou o momento. Chegou o momento. Ai, gente, estou Chegou a empolgada. minha hora. E estou muito honrada de ser eu a entrevistadora. Achei chiquérrimo. Eu Gente, achei a ótimo. Desirê foi aprovada em 7º lugar. Estava até falando da coincidência, que eu também, quando eu passei, foi em 7º. Então, assim, estamos alinhadíssimas, gêmeas de cabelo hoje. E eu quero saber tudo sobre a sua preparação. Então, Desirê, para a gente começar, assim, conta para a gente um pouquinho sobre a sua formação, só para a gente se contextualizar aqui na sua vida. E quando e por que surgiu a vontade de estudar para concurso público? Bom, eu sou formada em medicina veterinária, nada a ver, né, com a área que eu passei. E acredito que o meu primeiro contato foi por meio da minha irmã. Ela passou no concurso logo nos primeiros anos da faculdade, e algum tempo depois ela passou para analista da Receita Federal, que é o cargo que ela está até hoje. Então, Que assim, tive esse legal. exemplo bem básico do meu lado, sabe? E durante o curso, eu não tive muita identificação com concurso de maneira geral e tal, só que eu tinha uma ideia, uma afinidade com a área de inspeção, seria para fazer o concurso do mapa. Então, eu fui alimentando essa ideia e tal, falei, não, tudo bem, vou fazer o concurso do mapa. Aí chegou no meu último ano de faculdade, fiz o concurso do mapa, até que não fui tão mal assim para, né, uma quase recém-formada, mas assim, muita imaturidade, né? Primeiro concurso, não sabia estudar direito. Assim, direito não Quando, só para a gente se situar, foi em você lembra? 2014. 2014. É. E assim, não tinha técnica, não tinha nada, assim, é muito oba-oba, sabe? Ah, vou fazer um concurso lá e tal, e enfim, sem saber nada. E aí eu fiquei nessa área, atuei bastante durante os bons anos nessa área de inspeção, só que na área do varejo, que aqui no Mato Grosso do Sul é obrigatório ter um médico veterinário em todos os supermercados onde tem produção, né, de produto de origem animal. Então, até que me identifiquei e atuei bastante. Só que eu demorei para virar essa chave de começar a fazer concursos para outras áreas e abrir o meu leque. Então, no começo eu queria muito fazer o concurso da Anvisa, queria ser especialista em regulação, né? Acho que é o cargo. E aí, de 2014 até 2016, teve um lapso que eu fiquei trabalhando, né, na área. E aí eu falei, quer saber? Acho que eu vou começar a estudar para outros concursos. Aí, acho que o primeiro que eu peguei, assim, para estudar foi da Receita Federal. E Uhum. aí, só que assim, já quis começar lá em cima, né? Já nem tinha noção nenhuma. Mas assim, posso dizer que meu primeiro contato mesmo foi por meio da minha irmã. Tinha alguns conhecidos, assim, que estudavam para concurso, mas a minha irmã era o meu maior exemplo, assim, dentro de casa, né? E assim, ela passou em pouco tempo. Então, ela, sim, e foi, assim, minha grande inspiração inicial. Posso dizer que foi ela. Ai, que delícia, gente. É muito bom quando a gente tem gente na família É, motivando, né? sim. A minha mãe, ela é dentista, ela nunca fez concurso nem nada, mas ela sempre me incentivou. Ela queria que eu tivesse cursado direito para fazer concurso. Eu falei, não tem nada a ver comigo, concurso, né? Nada disso. Fui fazer engenharia de controle e automação. E aí, só depois, quando eu estava me formando, que eu descobri que existia concurso também em outras áreas. Eu falei, bom, interessante. Mas ela sempre me apoiou também. E minha Uhum. irmã também é concursada. Então, também foi outra inspiração que eu tive dentro de casa. Isso ajuda. Até o fato da família, às vezes, já ser habituada com aquela rotina meio louca, né, dos É concurseiros. verdade. Isso ajuda, né? Não é tipo, Uhum. nossa, parece que você é um ET em casa estudando. Sim. É difícil essa nossa vida, te contar. E aí, então, você começou mais ou menos em 2016 a estudar para a Receita Federal? É, mas assim, uma coisa que eu gostaria, uma coisa que eu gostaria de pontuar é que eu acho que nada é por acaso, sabe? E antes de eu passar em medicina veterinária, eu queria passar em medicina. Então, eu fiz um ano de cursinho. E nesse um ano de cursinho, eu aprendi de verdade que era estudar. E foi aí que minha autoestima deu uma melhorada, que eu comecei a ver que eu tinha uma capacidade e tal. Eu acho que esse um ano aí de cursinho que eu fiz, ele foi fundamental para os meus estudos de concurso. Legal. Então, aí, pulando para 2016,
eu comecei, né, bem devagarinho, estudar para esse concurso da Receita, assim, comecei a pegar um pouquinho de contabilidade e tal, não sei o quê. Aí, ia ter o concurso da Anvisa. E eu não me lembro se foi antes do concurso da Anvisa que eu decidi fazer um cursinho presencial. Porque, Uhum. assim, eu precisava me inteirar, assim, dessas matérias, né? Eu não sabia o que era direito, não sabia nem que era uma pirâmide de Kelsen, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar de nada dessas coisas. Eu falei, gente, eu preciso, né, entender o que é o direito. E aí eu comecei a estudar presencialmente o direito administrativo e o constitucional. Legal. Fiz 3 meses de cursinho presencial, foram fundamentais também. Aí, a partir disso, foi só, né, PDF, etc. Mas aí eu fui fazer o concurso da Anvisa para técnico, e, assim, gente, eu vou falar, a minha história era mais cheia de coisas para não fazer do que coisas para fazer, porque eu É demorei bom que a gente muito. aprende muito com os nossos Nossa, dedos, né? assim, no começo eu nem fazia questões. Eu Uhum. imprimia todos os PDFs, porque eu falava que estudar pelo notebook me cansava, o olho, eu não queria saber. Aí eu só lia, não revisava, eu achava assim que minha mente, né, de titânio ia lembrar de tudo na prova. Ficava fazendo muito assim post-it para ficar colando, assim. E eu acho que o concurseiro que ainda não aprendeu assim as técnicas, ele acha que assim, tem muita coisa que a gente faz que dá a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa, mas não está. Então, Entendi. essa coisa de colar post-it, aí meu pai vinha aqui e falava, nossa, filha, como você está estudando? Eu, sim, pai, eu estou estudando muito mesmo, sabe? Mas não estava nada. Tanto é que eu fui super mal na prova, eu nem corrigi na época, assim, mas eu acho que eu devo ter zerado, porque era CESP, eu não duvido nada. Assim, fui para Brasília, fui viajar para fazer prova, sabe? Então, assim, nada a ver. Aí eu acho que teve mais um lapso de tempo. Eu acho que eu fiz o concurso do mapa de 2017, tanto é que foi aquela prova Uhum. que foi cancelada e refizeram. E Tá. aí, depois, em 2018, eu acho que começou a virar uma chavinha, assim, para eu estudar com mais afinco. E aí, fiz vários concursos, fiz concurso do MPU, fiz uns outros aí que apareceram, mas aí eu comecei aos poucos a incrementar a minha técnica, e também eu li o manual do concurseiro, não sei se é isso, o livro do William Douglas. Sei, acho que é como estudar para provas e concursos. Isso. E aí ele Bem fala, direto. e ele falava ali que o diferencial do concurseiro é você ter técnica. Só Sim. que eu não acreditava nas coisas. Eu falei, eu queria fazer as coisas do meu jeito, sabe? Tipo assim, que técnica o quê? Vou fazer aqui do meu jeito, vou ler de qualquer jeito. Que questão que, sabe? Eu era muito orgulhosa para realmente Entendi. entender que eu tinha que ter um jeito certo de fazer. Não bastava só ser uma pessoa inteligente, saber, tem que ter um jeitinho. E aí, em 2018, eu comecei a querer melhorar. E aí, em 2018, teve a notícia de que ia sair o concurso do Instituto Federal, aqui do meu estado. Tá. Aí, beleza. E assim, ele saiu com um prazo enorme até a prova, acho que foi 6 meses antes. E aí, nessa época, eu peguei e falei, não, beleza, vou fazer, né? Me inscrevi. E aí eu fiz um planejamento para sair de casa, que eu queria morar sozinha, achei que já estava na época, não sei o quê. Aí fiz todo um planejamento assim, e na minha cabeça falei, não, mas para eu conseguir sair de casa, eu tenho que passar no concurso do IFMS. Aí Uhum. beleza, eu já coloquei que eu tinha que passar. Aí um belo dia minha irmã estava aqui em casa, ela não mora aqui, né, mora em Campinas. Ela estava aqui em casa, estava contando para ela, né, no meu planejamento e tal, mas que eu tinha que passar no concurso do IFMS para dar certo. Ela, mas Daisy, você está estudando? Eu, não, Não! não tava, porque eu Fala acho que assim, eu fiz o você concurso tá do do MPU seu e jeito, parei. mas você tá. Tipo assim, vai dar, entendeu? Vou chegar lá e vai dar. Ela, ô minha Gente, filha, bora acordar aí, né? Bora estudar. Não, eu acho que eu tenho que estudar. 2 semanas antes, peguei uma apostila que uma amiga tinha me mandado e fui fazendo, acho que umas 6 horas líquidas por dia, assim, na louca, e deu certo, assim, não sei como, mas deu certo. E passei, acho que em 14º, e é o concurso que eu estou atualmente, né? Passei para assistente em administração, assim, na louca. Por como isso que eu falo, chama o cargo? assistente em administração. Legal. Então, isso é mais uma coisa para você não fazer na sua casa. Não estude. Não estude 2 semanas antes Não do. faça isso. Pode dar certo? Pode, mas assim, você enlouquece. Ele era também dessa área veterinária, não? Não, não, não.
Para minha área, eu só fiz esse do mapa, fiz 3 concursos do mapa, né? Mas depois eu parei. Depois Gente, eu eu tô em já. choque. Desculpa, qual é o nome do instituto? Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Eu tô IFMS. escrevendo aqui. Gente, então não era a sua área, mas você já tinha estudado Não, alguma dessas matérias antes? Como foi? não, eu já tinha estudado porque eu fiz alguns concursos em 2018, né? Fiz STM, MPU, Ah, já estava com uma bagagem, né? A bagagem do então cursinho. você já Não, não foi do a nada bagagem também. daquele É, jeito, mas teve tipo, mas tinha. isso, isso. Tinha, assim, uns meses, aí foi só uma recapitulada mesmo. Mas, assim, loucura total, né? E aí, não E recomendo. aí saiu de casa. Então, aí eu demorei uns meses, né? Demoraram uns meses para me chamar. Acho que em novembro do ano que teve a prova, novembro de 2019, eu fui nomeada. Aí eu fui Ai, morar no interior aqui do estado, fui nomeada e fui para lá. Então, assim, no fim deu certo o meu planejamento. O jeito meio torto, mas deu certo, sabe? Aí eu gente, fui ainda bem que morar. sua irmã te falou, né, minha filha? É, Estuda aí não, pelo é, menos na reta final. pois é. E aí eu fui morar fora, né? Foi no ano que estourou a pandemia, então eu tinha acabado de me mudar, acabado de montar a casa lá, passou um mês, pandemia. Então, assim, eu passei uma boa parte do serviço lá, aprendendo as coisas no trabalho remoto, né? E fiquei assim. Então, esse foi a minha primeira aprovação, assim, aquela aprovação que muda a vida da gente, mudou completamente a minha. E, nossa, como valeu a pena, sabe? Tudo, assim, eu vi que mesmo começando muito mal, né, no jeito de fazer, no jeito de estudar, assim, aos poucos a gente vai se achando, né? Vai fazendo Sim. dar certo. Eu lembro que nessa época aí que eu passei, eu já estava fazendo questões, ainda bem, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. E Tipo assim, é lógico que existe método, existe técnica que vai otimizar e acelerar os seus estudos até a aprovação. Mas uma coisa que eu acredito também é que qualquer estudo é melhor do que nenhum estudo. é, Então, assim, certamente, mesmo você estudando errado, uma hora você vai pegar ali uma coisa aqui, uma outra ali, aí você começa a fazer questão, você vai pegando uma maldade, uma hora dá certo. Não é que, tipo, só passa quem tem o super método. Não, não é isso. Mas, tipo, ajuda bastante. ajuda bastante. E assim, eu procurei consumir bastante conteúdos assim no YouTube, de aprovados, né, desde o começo. E assim, eu acho que as minhas técnicas hoje é um conjunto de várias coisinhas que eu fui pegando de várias pessoas, inclusive do seu canal mesmo. Algumas coisas eu peguei bastante de lá, né? Várias dicas e tal, até coisa de neurociência, aprendi bastante, né, vendo os vídeos. E assim, eu senti que em alguns momentos da preparação eu precisava parar um pouco para consumir um pouco esses conteúdos, para assim, Sim. sabe, dar uma renovada na cabeça, ver como que as pessoas estão fazendo, porque às vezes a gente fica muito tempo ali fazendo de um jeito e esquece, assim, de talvez pensar, recalcular a rota, né, falar, nossa, será que, né, eu posso mudar alguma coisa e tal. E aí eu tinha esses momentos, mas eu acho importante não ficar muito só nisso, que tem gente que Sim. é viciado em ficar se preparando, né? E É. não para de se preparar. E assim, Uhum. o batente lá, sentar na cadeira e estudar, e às vezes acaba não, né, não acontecendo. Com certeza, é um negócio de você parar para afiar o machado e conseguir cortar com mais facilidade, mas tem que cortar a árvore, não adianta ficar só no Sim, machado sai ali. se machucando. E o negócio do estudo é que às vezes são ajustes simples que você faz na sua rotina que fazem toda a diferença no resultado. Então você consegue manter a carga de estudos, por exemplo, mas aprender mais, reter mais, lembrar mais, enfim. Então, não é algo tipo, nossa, eu preciso fazer uma pós-graduação em neurociência para É, melhorar. Cara, não, você vai pegando ali algumas dicas, algumas orientações que realmente, cara, mudam o jogo, né? É bem, bem bom. total, total. Nossa, me ajudaram muito, assim, as diquinhas que eu fui vendo, fui pegando, sabe? E graças a Deus eu tive esse olhar, né? E também quebrei um pouco meu orgulho para entender que o meu jeito poderia não estar certo, até porque, né, eu tive que recalcular toda a minha vida, assim, né? A minha área não tem nada a ver com administração pública. Então, assim, Sim. até hoje confesso que tenho dificuldade, né, em algumas coisas, porque é muito realmente diferente do que eu estudei.
E apesar de hoje eu achar que eu sou mais humanas do que biológicas, mas assim, foi difícil, né? E a mente ainda funciona muito como biológicas. Então, Uhum. teve uma mudança bem forte aí. E aí, então, que você tomou posse foi 2020, né? Tomei E aí, posse como em 2020. foi a trajetória a partir daí? Você deu um Dei time, depois aquela descansada, né? Aquela aproveitada. aproveitou a conquista. Aham. Ixi. Não, ainda assim, a pandemia, né, dentro de casa, ainda fiquei, assim, não vim imediatamente aqui para a cidade, né, para Campo Grande, que é onde eu tô Uhum. morando atualmente. Então, fiquei um pouco lá, sozinha, curtindo a casa, eu e o meu gatinho que eu tinha na época, gatinho animal mesmo. Eu de deixar. Obrigada pelo esclarecimento. E aí, assim, só que aí depois, em acho que 2021, né, no ano seguinte, que eu comecei a pensar, eu falei, eu acho que eu preciso voltar, né? Tá muito confortável, e meus pais sempre me falando assim, e aí, né, você vai ficar nesse cargo, né? O que você vai fazer? Você não tem que voltar a estudar. Eu tava muito assim, ah, agora eu quero fazer outra faculdade, não sei o quê, mas assim, ainda não tinha chegado lá no meu ponto final, sabe? Era uma escada, eu tinha subido um degrau. E assim, eu realmente dei essa descansada, mas foi bom. E aí, em Sim. 2021, eu descobri, na verdade, eu acho que eu já sabia antes, mas eu vi o concurso do TJ São Paulo, que ia ter. Sim. Aí decidi estudar para ele. Só que eu também fiz do jeito errado, eu fiz método um mês antes da prova. Ai, meu Deus. Gente, é por isso, é A mais uma técnica do coisa. um mês antes. Mais uma coisa para não fazer em casa, queridos, que vocês estão assistindo esse vídeo, não façam isso. E assim, foi pura procrastinação mesmo. Eu acho que eu passei por um ou 2 anos assim que eu não estava me levando a sério a mudança de vida. E aí eu fiz, consegui estudar, assim, imprimir toda a legislação e assim, horas, horas, horas por dia, assim. E aí, o engraçado desse concurso, que assim, foi o concurso que eu mais passei perrengue durante os estudos. Tipo, Nesse mês fatídico, a minha geladeira estragou. E aí eu fiquei um mês sem geladeira, porque teve um dia simplesmente que eu levantei da cadeira e minha geladeira era aquelas de uma porta, sabe? Que juntava bastante gelo. Tinha quase um iceberg dentro da minha geladeira. Aí eu vou tirar esse gelo com a faca. E aí eu furei a geladeira e aí estragou. Fiquei um má mês. ideia. Não, péssimo. Outra coisa para não fazer também. E aí furei, e aí fiquei sem geladeira, meu chuveiro estragou, meu celular, o carregador parou de funcionar, estragou o Uhum. liquidificador também. Só que assim, eu estava Tem plena. algo errado com o sistema elétrico do seu Não, apartamento? eu não sei, talvez tinha, né? Talvez. Só que assim, eu estava plena porque eu falei, eu tenho foco agora, que é passar nesse concurso, depois eu resolvo. E foi assim. E fui levando a vida, sabe, com isopor, aí dava eu de 2 em 2 dias carregando um saco de gelo. Não, outras coisas assim, péssimo, Ou é péssimo. mesmo, cara, ficar sem geladeira é muito trampo. Não, é horrível, assim, ainda bem que eu moro sozinha, então, moro sozinha, não, morava sozinha lá na época, então eu me virava bem, e tava tudo certo, sabe? Falei, depois que eu fizer essa prova, eu resolvo tudo isso. E foi dito e feito. Eu fui, na hora que eu voltei lá de São Paulo, resolvi uma coisa por vez, mas assim, foi um momento que eu desliguei de tudo para fazer essa loucura aí de passar em um mês na prova. E aí, quando eu corrigi o gabarito, pelas minhas contas, eu não ia passar. Eu acho que ia faltar um décimo, assim, alguns décimos para eu ir para a segunda fase. Aí eu parei de olhar o site. Aí teve um belo dia que me deu um tino, assim, eu falei, eu vou olhar, uma sexta-feira. Aí tava lá meu nome convocado para a segunda fase. E era no sábado ou no domingo, não sei, era uma coisa assim. E eu estava no interior do Mato Grosso do Sul. E aí eu Gente, fiquei desesperada. pra prova de digitação? Isso. E Uhum. aí eu fiz para a região de Americana e a Uhum. minha prova ia ser em Campinas. E a sorte é que minha irmã mora lá, né? Então, assim, eu já tenho, né? Já tinha onde ficar. Hospedagem garantida. Hospedagem garantida. Mas, assim, foi uma loucura. Eu falei pro meu chefe, gente, eu preciso ir agora para São Paulo, tá? Tô indo embora. Tchau, beijos. E aí fui fazer a prova, né? Digitação. E acabei sendo aprovada, fora das vagas. Fiquei em último lugar. Mas, assim, deu certo. E aí, acabei sendo nomeada 2 anos depois para esse concurso, mas aí eu acabei não indo por causa do TJMS.
Mas, assim, loucuras totais. Meu Jesus, gente, descobri. Eu confesso que, assim, quando eu prestei o concurso da Câmara aqui para consultor legislativo, eu lembro que eram uns 4 mil inscritos e eram só 4 vagas. E aí eu saí da prova achando que eu tinha ido mal, também essa sensação. Eu corrigi e eu lembro que não tinha sido uma boa nota. Acho que era tipo, sei lá, 70 e poucos por cento. E iam corrigir só, acho que 36 redações de 4 mil. Eu falei, essa nota aqui deve ser uns 90%, não é para cima. Então eu também não acompanhei. Mas a minha sorte é que meu cunhado, por algum motivo, ele estava acompanhando o concurso, ele trabalha nesse ramo, ele é advogado, trabalha também nesse ramo de direito do servidor, concurso, essas coisas. Uhum. Aí ele me ligou, ele falou, Laura, eles vão corrigir sua redação. O quê? Aí eu falei assim, não. Aí eu tava lá para 30 e alguma coisa. Tipo, tava muito atrás. Eu falei, não, mas não era nem redação, era uma peça, né? Era estudo de casa. Aí, não, era parecer, estudo de casa. Era um parecer que tinha que fazer, né? Porque era para consultor legislativo. Aí eu falei, mas assim, já vimos que não vai dar. Aí também nem acompanhei. Aí, de novo, quando saiu o resultado, depois ele que me ligou e falou, na verdade, você passou assim. E Gente, talvez como que a gente é, né? A gente não acredita. porque foi o primeiro que eu fui aprovada, então eu ainda Ah, tinha aquele pé atrás de que, tipo, é sim. possível, sabe? Então eu já olhava assim, não vai dar não, no próximo, vamos ver. Olha, Eu porque também são fiquei, tantas aprovações, né? Aí a gente não sabe quando vai vir a primeira, né? De repente vem, assim, aí, né? Dá um susto. isso. E E aí, então, depois dessa prova, já tinha saído o edital do TJ Mato Grosso, não? Mato Grosso do Sul, não, né? não, esse edital saiu Depois. no começo do ano passado. Aí, porque demorou a chamar, né? Ah, sim, a O chamada do TJ São TJ. Paulo, né? Ah, Demorou. Demorou, ficou um tempão parado e, assim, de repente começou a chamar. Então, assim, uma dica que eu dou é que é um concurso que realmente chama muito, roda muito a não, lista. TJ São Paulo é assim, É, renomadíssimo, chamar muito mais, às vezes, até do que as vagas. sim, sim. E é um concurso que vale a pena estudar mesmo, que, assim, é só ter paciência que uma hora vai, né? Assim, eu realmente deixei ali na geladeira e esperei, sabe? E aí, depois desse concurso, isso aí me deu um gás, sabe? De ter sido aprovada e tal, com todos os perrengues que aconteceram. Só que aí eu comecei a pensar, eu falei, eu tenho que parar com essa loucura de estudar de última hora, né? Um concurso sério, um estudo sério, ele precisa de longo prazo, né? Precisa de seriedade. E aí foi aí que, acho que em 2022, que eu comecei a mudar mais um pouquinho meu estilo de fazer provas. Então, foi aí que eu comecei a implementar ciclos de estudo, ciclos de matérias, controle de horas. Na verdade, o controle de horas eu já fazia. E teve um concurso até que eu fui muito bem, acho que fiz uns 90 e poucos por cento da prova, mas não fui aprovada, que foi o concurso do ISS Campinas. Assim, também Sei. nada a ver, assim, com a minha área tributária, assim, eu rodei por muitas áreas, assim, vários concursos. Foi se descobrindo, né? Tá certo. Então, aí, assim, foi um concurso também que eu levei a sério essa questão do longo prazo, eu estudei até que Yeah. bonitinho, assim, e aí eu comecei digamos que me profissionalizar como concurseira. Então, comecei a me organizar com planilha, com ciclos mesmo, né, com controle de horas, tudo certinho, Uhum. metas, né? Colocar metas diárias. E aí encaixa a questão dos mapas, né? Os mapas eu já conheço há muitos anos, né? Acho que desde quando eu comecei assim a estudar e comecei a acessar os sites, né, que eu estudava. E aí o Instagram, acho que ele começou a mandar, acho que foi pelo algoritmo que me mandou os mapas. Olha que É, chique. e assim, na verdade, eu achava maravilhoso, né? O jeito que você fazia, o capricho e tal. Eu falei, gente, que é essa menina, né? Que é isso? Que coisa maravilhosa, eu achava lindo. E eu sempre quis fazer mapa. Uhum. Teve uma época que eu me empolguei, eu falei, vou fazer os meus próprios mapas agora. Eu comprei papel, comprei canetinha. Aí eu acho que no primeiro que eu fui fazer, eu demorei tanto tempo. Aí eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso? Você tem uma pessoa que faz mapa tão bom, né? Tipo assim, é só, né, adquirir o negócio. E aí eu fiquei encantada, assim, na época, por um bom tempo, eles vinham, né, no material do cursinho, eles estavam lá, e aí acho que foi no ano passado que eu adquiri pela assinatura, né, mas eu já conhecia há muito tempo. Então, os mapas, eles sempre tiveram comigo, assim, antes de prova, de dar aquela olhadinha,
E principalmente questão de lei seca, assim, com prazo, com coisa. E uma coisa que eu comecei a perceber também com os mapas é que às vezes eu ia olhar o mapa e aí tinha uma matéria lá que eu não tinha estudado. Aí eu falei, não, tem alguma coisa de errado aqui, porque se tá aqui no mapa é importante, por que eu não estudei isso? Tipo assim, me dava um negócio assim, não, então acho que tem uma coisa de errado que eu tô fazendo aqui, né? E assim, eu gostaria de ressaltar assim, a confiabilidade do seu material, porque essas atualizações que a gente recebe por e-mail, sabe? Sempre corrigindo coisas. Teve até uma coisa que eu fiquei na dúvida, um mapa de eleitoral, eu acho. E eu falei, cara, isso aqui tá me pegando e tal. E aí eu fui ver, teve uma atualização em cima daquilo que eu tava pegando, sabe? Então, assim, eu sou super fã dos mapas, do seu trabalho, do canal, então eu sempre consumi muitas coisas. Assim, tudo que você faz, eu li seu livro, tudo. Sério? Ah, não, eu tenho que pegar ele aqui. Você leu esse aqui? Eu li 2023, eu li. Eva! Ai, gente, eu amei. Você gostou? Claro, eu amo ler livro nacional, porque é bom, assim, a maioria dos livros que eu leio não são nacionais, assim, você lê um livro nacional, ambientado no seu país, e ainda da sua realidade concurseira, e assim, eu achei maravilhoso. E o que, assim, eu fiquei feliz na época que eu fui lendo, eu fui me identificando, porque eu tenho um senhor concursado, né, do meu lado, então, assim, eu fiquei, né, tipo assim, eu também tenho, eu também tenho. Ele tá podendo, hein? Porque comparar qualquer pessoa a esse senhor aqui, gente, deixa eu te contar, o senhor Leonardo, ele subiu a régua aqui dos relacionamentos. Não, eu tive uma pessoa, eu tenho uma pessoa, assim, maravilhosa, que é o meu senhor concursado. Ai, que fofo! E ele também é concursado? Ele é professor no Instituto Federal. Gente, ele é super, então, Leonardo. Me ajudou muito. Ai, gente, toda feliz. Ai, que fofa, muito obrigada pela confiança. Eu realmente prezo muito por essa questão das atualizações dos mapas, das correções, né? Às vezes acontece de eu escrever alguma coisa, digitar errado alguma coisa, mas sempre que eu vejo, eu já arrumo e sai uma lei nova, eu tento já atualizar assim possível e, tipo, porque realmente, né, as bancas gostam da novidade, então se o mapa não tem a novidade, ele já está defasado, ainda que não tenha nada errado, né? Uhum. Então eu prezo muito por isso e eu fico feliz de saber que passa essa sensação também, que vocês se sentem, como fala, sei lá, abraçados, né, pelo material. Obrigada. Muito top mesmo. Muito obrigada. Curiosidade, como que você gostava de colocar os mapas nos seus estudos? Porque eu já tive relato de tudo quanto é jeito. Então, eu não tinha um jeito assim específico, mas uma coisa que eu aprendi, eu acho que foi dica sua mesmo, de complementar com um caderno de erros. Assim, então, errou, assim, eu sempre fiz caderno de erros separado. Mas aí algumas coisas eu colocava no próprio mapa. Até peguei um aqui para mostrar, tá meio rabiscado. Aí eu ia fazendo assim, sabe? Não sei se dá para ver direito. Isso aqui é um de eleitoral que eu achei. E aí eu ia complementando aqui, só que aí os meus cadernos de erros começaram a ficar muito grandes, que eu estava errando muito. E assim, é um estudo de longo prazo também, né? Vai acumulando muito, né? Eu acho que comecei, por exemplo, da Justiça Eleitoral, comecei em 2022. Então, assim, já não estava, né? Muita coisa e tal. E aí depois teve o edital que já deu uma enxugada nas matérias, aí eu tive que mudar. Mas eu encaixava o mapa assim, e antes das provas também, nas revisões periódicas. O meu problema é que eu não periodizei muito as minhas revisões. Então, assim, eu ia muito naquilo que eu estava com dificuldade fazendo questão, aí eu ia lá e pegava o mapa, entendeu? Para dar uma fixada. E nas matérias que eu tinha mais afinidade e tal, eu olhava para dar mais, assim, sabe, olhar um detalhezinho e tal, e dar aquela refrescada, mas o que me pegou mesmo foi dar essa complementada com o caderno de erros. Eva, eu gosto muito disso de você personalizar o mapa para você, né? Porque às vezes tem alguma dificuldade particular que você tem com um assunto que não está ali, daí você acrescenta alguma pegadinha que você caiu, alguma coisa assim. Ai, eu adoro. Tudo numa coisa só, né? Eu também gosto das coisas rabiscadas. Gente, eu amo, sou a louca dos rabiscos. Livro, quando eu tô lendo, eu rabisco tudo. Eu não posso pegar livro emprestado, porque eu não tenho maturidade. Livro eu não rabisco. Eu não eu gosto nem de encostar. Não, nossa, rabisco tudo. Eu comecei hoje a ler esse aqui, já tá todo anotado, rabiscado lá. Eu sou a louca. Ai, não sei, eu gosto de rabiscar.
Acho que a gente vai ficando meio doido, né, com o tempo. Mas então tá, voltando. Daí você estava no seu cargo e tal. Conta pra gente um pouquinho como era, pra gente pensando agora no TJ Mato Grosso do Sul. Embolei pra falar, mas tudo bem. Conta pra gente um pouquinho como era a sua rotina do dia a dia, como você conciliava os estudos com o trabalho. E aí o pessoal quer saber tudo. Que horas você dorme, que horas você acorda, se você almoçava, que horário, como você estudava e assim vai. Bom, só assim, fazendo um adendo, o TJMS, ele foi um pequeno desvio que eu fiz durante a minha preparação para o concurso do TSE. Então, eu já estava nessa pegada, né, e tal, e aí o povo começou a falar assim, Deise, vai sair o concurso no TJ daqui do estado, né? Só que eu não sabia que ia ter vaga para analista área meio, de qualquer área de formação. Mas, a hora que der, a hora que sair o edital, eu vejo se dá para encaixar. E aí, na hora que saiu o edital, eu vi e deu para encaixar. E aí, eu estava num período que estava muito puxado no meu serviço. Eu estava substituindo uma função gratificada lá, que demanda bastante, assim, bastante mesmo, e estava bem puxado. E assim, hoje eu vejo assim que meus... Presencial, só te interrompendo, desculpa, só para a gente ver essa rotina. Era presencial ou era online? É híbrido. A gente faz 50%. E aí, e assim, tava um terror, foi um ano, assim, muito atribulado, e hoje eu vejo que parece que quanto mais dificuldade a gente tem, mais a gente consegue fazer as coisas, né? Porque no momento que eu tinha mais tempo livre, menos um trabalho mais tranquilo, assim, eu não aproveitava tanto. E eu acho que quando eu comecei a estar no meio da pressão ali, no meio do furacão, que começou a engrenar, assim, que eu já estava naquela pegada, aquela loucura. Então, eu entrava no serviço às 8 horas da manhã e saía às meio-dia ou 13 horas, não, acho que era 13 horas. E aí, nessa época, eu comecei a acordar um pouco mais cedo, eu acordava às 5 horas, aí eu fazia assim, eu fazia umas pílulas de questões. Então, o meu estudo sempre começou com questões, então eu fazia... nessa época do TJ, eu fazia 1 hora de questões e dividia em meia hora para cada disciplina. E aí eu ia seguindo o meu ciclo, né? Eu nunca tive, assim, estudar tal disciplina tal dia e tal. Eu ia seguindo o ciclo e ia rodando, né, o ciclo. Então, eu fazia meia hora de questões de uma matéria, meia hora de outra, e depois ia me arrumar e ia para o serviço. Assim, às vezes, quando dava, estava tranquilo, conseguia ver alguma coisa ali, mas estava numa época, assim, que não estava dando tempo para nada. E aí, antes eu estava fazendo academia, só que aí nessa época eu parei, porque eu não estava conseguindo mesmo, assim, eu tive recomendações médicas, assim, para não parar de fazer exercício, mas, assim, eu não estava dando jeito. Então, eu chegava, aí trabalhava, fazia a parte remota, né, e aí eu voltava a estudar lá pelas 5 horas da tarde, e aí tinha dia que até umas 9. Tipo, 2 expedientes de trabalho, como fosse? Fazia, assim, o meu expediente, na verdade, eu sempre fiz assim, segunda-feira, trabalho remoto o dia todo, e aí de terça a sexta, fazia das 8 às 13. Aí isso dá 50% de um, 50% de outro. Então, a gente faz assim lá. Aí eu terminava e aí até umas 9 horas, 10 horas da noite. Aí fazia mais umas pílulas assim, de questões. E assim, no TJMS caiu muita legislação, mas muita mesmo, assim, foi um calhamaço. Estava até olhando agora, assim, olhando minhas pastas, assim, um troço, tipo, gigante. E aí eu vi, assim, eu acho que o que mais me tomou tempo mesmo foi essas legislações, e todas muito grandes, assim, regimento, né, aquelas coisas bem pesadas. Então, uma boa parte, assim, do meu tempo foi para isso, e o resto que já tinha uma certa bagagem, e aí foi só fazendo questão. Então, e aí no final de semana eu pegava mais, né, teve dia que eu estava fazendo 5 a 6 horas líquidas por dia, e acordava cedo, né, fazia um pouquinho, e assim, a hora que eu batia a meta, eu bati. Aí eu não ficava me preocupando mais, não. Aí você se deixava descansar. Deixava, assim, e eu sempre fui assim, desde a época do TJ São Paulo, eu criei esse meu sistema, assim, na minha cabeça. Coloco uma meta,
bateu a meta, aí eu chamava carinhosamente de hora da diversão, que aí eu ia fazer o que eu quisesse, sabe? Ia assistir uma série, tomar um café. Então, assim, eu nunca fui de ficar loucamente, assim, fazer 1.000 horas por dia, até cansar, assim, cansar a gente cansa, né? Mas, assim, até ficar aquela coisa extremamente exaustiva, nunca. Então, assim, eu tinha uma meta e pronto. E aí, só que, ao mesmo tempo, a gente tem que se policiar, porque às vezes eu ficava triste, porque eu não tinha conseguido bater a meta do dia, e aí eu não queria me divertir, assim, tipo, então eu ficava me sentindo culpada, por exemplo, de estar assistindo uma série ou estar jogando alguma coisa, porque eu não tinha batido a meta do dia. Só que, assim, às vezes a gente não consegue, né? Nós somos humanos, né? Tem dia que não dá. O nosso melhor não é o mesmo todos os Não dias. é. E o estudo é muito diferente, porque assim, às vezes quem não é concurseiro não entende muito bem, mas a gente consegue trabalhar cansado. Então, assim, nossa, tô exausto, às vezes teve um perrengue e tal, mas vou mandar esse e-mail, vou preencher essa planilha, vou fazer isso aqui. A gente consegue. Vai ser a nossa melhor qualidade de trabalho? Talvez não, mas a gente consegue. Agora, estudar é uma atividade que envolve muita cognição no sentido de trazer informações para dentro. É muito diferente de executar uma atividade. Então, exige uma disposição mental tal que não é a mesma todos os dias, que pode ter acontecido alguma coisa no seu dia que te deixou mais estressado e tal, você não consegue concentrar, você lê a mesma frase várias vezes, não dá efeito. Ou você chega muito cansado e tipo, não consegue nem pensar em ler alguma coisa. Então não adianta insistir, né? Nesses momentos, realmente, mais vale a pena você se dar uma folga, um descanso. Poxa, não, vou descansar hoje o resto do dia, amanhã eu volto. Mas sim, sempre com muita sinceridade, né? Não é assim, ai, isso, eu vou descansar. Não, é saber ouvir o seu corpo com respeito e com sinceridade também com o seu objetivo, né? Você não vai ficar sabotando. Mas também a gente não é robô, não tem robô estudando para concurso, eu sempre falo isso. Então, realmente, tem dias que, tipo, não dá. E às vezes acaba que a gente se culpa também, né? A gente não Sim. aceita isso muito bem. Não, teve dia que eu estudei meia hora só. Às vezes nem isso, sabe? Sabe aquele dia que você abre o PDF, abre alguma coisa ali e não vai, não dá. Não vale. E assim, e eu tive muito apoio no meu relacionamento em relação a isso. Ele falava sempre, Daisy, descansa que amanhã você, né, você retoma, você, sabe, descansa, sempre falando muito assim de descansar. E é bom você ter alguém te vendo, porque às vezes a gente não se enxerga, não vê a bagaceira que a gente tá, né, assim, a situação crítica que a gente tá muitas vezes. Então, assim, e assim, no final de tudo, quando eu fui aprovada e tal, eu falei, gente, aquela meia hora ali que eu estudei aquele dia, no conjunto do todo, assim, né, não fez tanta diferença. Assim, aquilo ali, né, assim, o conjuntão, assim, que você tem que levar em consideração. Por Sim. outro lado, teve um dia que, teve um domingo, assim, que meu namorado tinha ido embora de casa, e aí eu peguei e deitei na minha cama, e aí eu acho que eu ia mexer no celular. Aí eu falei, gente, por que eu tô fazendo isso? Aí me deu um negócio assim, tem alguém que tá estudando para esse concurso que vai passar e eu tô aqui deitada. Aquela coisa bem assim. Enquanto Nossa, você tá dormindo, tem um japonês estudando, aquela coisa bem assim. meu Só Deus. que, Motivação é, tóxica. só que assim, o que bateu na minha cabeça é que eu não tava cansada, eu não tinha estudado direito naquele dia, eu acho que eu tinha estudado bem pouco. Eu falei, vamos, bora estudar. E peguei e estudei. E aí, assim, a gente tem que ser, igual você falou, a gente tem que ser franco, né? Tem hora que dá. Sim. Tem hora que dá, a gente não quer fazer. Tem hora que não dá. Exato, é a hora que dá. Perfeito. E aí, como foi no dia da prova? Assim, você estava nervosa? Você estava de boa? Você fica nervosa em prova? Como foi? Fico bem nervosa, infelizmente. Eu acho que o Antes, concurso que eu. durante ou depois? Todas as Todo opções. mundo. Eu acho que o concurso que eu mais fiquei tranquila foi pro cargo que eu tô agora, do IFMS. Que eu assim, tava bem de boa, sabe? Bem assim, não sei. E eu já corrigi logo. Eu até falei pra minha mãe, falei, mãe, eu acho que esse vai dar. Sabe aquela confiança? E deu e tal. Depois disso, eu acho que não teve nenhuma prova assim que eu fiz tranquilo. Não sei o que acontece. E antes do TJMS, eu fiz o concurso da Defensoria Pública aqui do Estado, para técnico. Fui aprovada também, tô, no cadastro de reserva, mas foi. E aí, só que para essa eu fiquei muito nervosa.
e eu acho que me deu uma atrapalhada, sabe? Então, Uhum. eu já fui no TJMS já querendo não ficar tão assim. Então, foi bom, porque essa prova da defensoria foi, acho que 1 mês ou 2 meses antes. Então, assim, já era uma coisa meio recente, né? Então, eu fui fazer, estava nervosa, mas não estava tanto. E aí, eu consegui até que, assim, ficar bem atenta durante a prova e tal. E me preparei melhor, porque no concurso da defensoria, eu acho que eu. Ai, erro, não sei nem por que eu errei um negócio desse, mas levei coisa para comer na embalagem, não tinha embalagem. São uns erros assim de iniciante. O que eu tô fazendo, gente? Aí eu fui bem mais preparadinha para o TJMS. Então, eu fui fazendo a prova com, assim, eu estava nervosa, mas com mais atenção, com mais. Ah, sei lá, eu acho que eu me centrei um pouco mais para essa prova. Ai, que bom. É, eu gosto sempre de fazer essa pergunta porque tem concurseiro que acha que só vai passar quando se sentir pronto ou quando estiver confiante, ou sabe, que a pessoa que fica postergando a primeira prova, fala assim, não, Não. tô muito nervoso, não vou ainda e tal. Mas o nervosismo é normal e natural, e mesmo os aprovados também ficam muito nervosos. Gente, eu tremia, minha mão Ah, suava, tipo, normal, eu acho que faz sim, parte realmente, que é um dia importante, né? Se a gente ficar indiferente, aí que realmente tem alguma coisa estranha. sim, eu também acho. Seja o que Deus quiser, tem que ser muito zen para conseguir, né? Mas é igual aquela história assim, quando a gente vai fazer exercício, eu vou esperar estar motivado para começar. Gente, eu acho que a gente não pode ficar delegando as nossas atitudes para umas coisas assim externas, umas coisas muito subjetivas. Ai, só quando eu tiver tal jeito e as coisas e o universo fluir, assim. Não, gente, não é assim, não. É bem ao contrário, para falar a verdade. Exato. E aí, quando você saiu da prova, o que que você achou? Você achou que você tinha ido bem? Não, achei que eu Não? tinha ido mal. Inclusive, foi engraçado porque eu dei a prova pro meu namorado corrigir, não quis nem Gente, olhar. são umas gêmeas, eu não corrijo prova, pô, eu dou tudo pro Natan e falo, se vira. Aí, E, ó, mas o seu corrigiu certo? corrigiu. Então, o Natan, ele, gente, ele ia corrigindo, e eu acho que ele pulou uma, sabe? Ele olhava, tipo, um D, dois, certo. Ai, Deus. Aí ele pulou uma, aí comecei a errar tudo. Aí ele ia ficando em silêncio, em silêncio. Eu falei, e aí, Natan, como tá? É, não, não. Gente, quando a gente foi ver, ele tinha que estar corrigindo tudo errado. Eu falei, Natan, mas Ai, Deus. gente, eu já tava nervosa, ele ia olhando tudo errado. Aí ele olhou e falou, não, vou de novo, vou de novo. Aí ele corrigiu certo. Gente, o caos. Então o seu corrigiu errado, o seu Léo de qualidade. Ele corrigiu Tudo certinho, certo. graças a Tudo Deus. certo, é isso. É, e aí. Não, eu saí nervosa porque, assim, eu tava confiante fazendo a prova até certo ponto. Eu tava achando até estranho, assim, nossa, gente, pra prova da FGV, parece que tá indo o negócio. E assim, eu fiz a prova assim, rabiscando tudo, e eu conseguia justificar tudo que eu achava que estava errado, eu conseguia justificar, eu tava escrevendo a justificativa, eu tava bem assim, Uhum. empenhada, sabe? E aí, da parte de administração pública, que para mim é onde o calo aperta mais, aí o negócio começou a ficar meio complicado, sabe? E aí eu já estava cansada. Eu demorei 1 hora e meia para fazer a prova de português. Então, assim, Nossa. Ah, demorei porque pra é caramba. uma FGV, né? Realmente. Não, realmente, assim, parece que você nunca foi alfabetizado, né, quando você está Não, fazendo seus parece que exames. é grego. Tô É, inventando. nunca escrevi um ABC, assim, mas nessa prova até que não foi tão difícil, em comparação a outras questões que eu já fiz, outras provas, acho que não, assim, teve até a galera, assim, que foi, assim, foram notas boas de português, sabe? Uhum. Mas, enfim, eu saí não querendo ver a prova, não querendo falar de prova, saí de todos os grupos que falavam de prova, eu estava, assim, eu Fingindo demência. eu tava com medo de perguntar. E por quê? Eu perguntava, todo mundo que eu sabia que tinha feito a prova, eu perguntava e tinha sido desclassificado. Não é daqui assim que foi mal, é desclassificado. Assim, não tinha atingido a pontuação mínima. Aí eu comecei a ficar apavorada. Falei, meu Deus do céu, eu não quero saber. Aí meu namorado corrigiu e falou assim, Dez, tem certeza que você não quer que eu fale, né? Você foi Ai, bem. Eu falei, você tá mentindo, né? Não tem nada a ver. Aí meus amigos, corrige logo, sua doida, corrige, corrige.
Aí deu umas 2 semanas, aí eu fui na casa dele e tava com a prova. Aí eu peguei e vi. E aí, só que assim, eu tava tão atordoada que eu fui ver a prova, eu nem lembrava mais as questões. Eu não sabia nem Uhum. como eu tinha feito, que eu falei, gente, como que eu fiz? Como que eu respondi isso Eu aqui? resolvi isso. Como assim? E aí foi o dia que eu coloquei meu nome no olho na vaga. E eu nunca tinha feito isso na vida, em nenhum concurso. E aí lá tava que eu ia ficar de quarto a sexto lugar. Aí que pá, caiu a ficha. Eu falei, meu Deus, como assim? Não, o povo não tá colocando o nome na vaga as nossas, não é possível, né? O povo não sabe usar esse site, tá errado alguma coisa. Eu não acreditei, assim, 100%, eu ainda ficava com o pezinho atrás até sair O a... gabarito real. Não, o gabarito real já tinha O saído, assim, gabarito não, o resultado real, assim, a lista. ai, gente, foi assim, mas assim, a confiança lá embaixo. E tem uma dificuldade enorme, sabe? A prova do TSE que eu fiz também não corrigi até agora, nem quis saber. Não corrigiu? Eu ia te perguntar, eu falei, porque você mostrou o mapa de eleitoral, eu falei, o TSE, como Não. que tá? Então, Diz menina, que vem bastante jurisprudência, né? sim, foi uma prova Sebrae, bem diferente, assim, do que eu esperava. Sebrae tá muito com essa pegada da jurisprudência, Eu achei mas bem assim. depois você me conta. Depois eu conto, porque eu ainda não Mas, sei. e como foi quando saiu o resultado oficial? Que aí você viu que realmente você estava lá. O que vocês Ai, fizeram para gente, comemorar? felicidade. Só que assim, eu me cobro demais. Eu tenho esse pequeno problema. Eu acho que é isso que me deixa tão nervosa para fazer prova. Sim, Porque eu coloco assim, eu acho que eu sou muito determinista, sabe? Como se aquilo fosse ser a última cartada da minha vida, a última esperança, né? Me agarro agora naquilo. não. Assim, como se as pessoas estivessem esperando um resultado de mim. Então, eu vou te falar um negócio meio tóxico, mas quando saiu a classificação, eu não queria ter ficado em sétimo, queria ter ficado mais acima. Falei, Uhum. gente, eu demorei a entender que eu estava numa situação boa. Assim, era bom, ia ser um concurso que de 7.500, acho que só 150 foram para a lista, sabe? Então, como que, gente, eu tenho que aprender a ficar feliz pelas coisas, né? Mas assim, tirando a parte meio disfuncional, eu fiquei muito feliz, lógico, assim, porque eu plantei essa ideia de ir para um tribunal desde o meu primeiro ano lá, que eu estava no meu cargo que eu estou agora. Foi um colega que falou e tal, do judiciário e tal, que era muito bom. Aí Sim, e aí, infelizmente, eu demorei para alavancar e cair a ficha e tal. E aí deu certo, sabe? Agora é só esperar a nomeação. E assim, também teve a aprovação, a nomeação do TJ São Paulo. E eu quase fui para lá. Eu fui nomeada e aceitei, eu já estava indo, de verdade. E aí, aí começou a rolar ao mesmo tempo do JMS. Aí eu falei, gente, meu Deus, né? Assim, eu acho que saiu a nomeação no mesmo mês da prova do TJMS. Aí eu falei, mas e se eu não passar no TJMS? Aí o povo falando, Daisy, mas você foi bem na prova, né? Pode uhum. ser que dê certo, né? Fica aqui. Eu falei, não, sei lá, eu vou tentar. Fui lá, conheci a cidade, conheci o pessoal lá do TJ São Paulo, fui lá, fui recebida e tal. Só que aí saiu o resultado do JMS, aí no dia seguinte já mandei o termo de desistência. Ai, Ai, meu Deus, foi lá só fazer o tour, fazer um social. conheci o tribunal, saiu o fórum lá de Sumaré. Só Meu não, oi. Deus. E o seu namorado também é aí do Mato Grosso do Sul? Ele atualmente está aqui, mas ele é do estado de Goiás. Ah, de Goiás. É. Mas aí vocês estão morando aí agora, no Mato Não, Grosso ele do Sul? mora numa cidade do interior daqui, fica a 100 e poucos quilômetros, chama Aquidauana. Tem um campus do IFMS lá, e aí eu tô na capital agora. Ah, tô chipando já vocês dois. Depois que você falou que ele é igual ao Léo, estou a favor. Não Estou tem a como favor. não ser. Não tem como não ser, né? Ai, gente, que delícia, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Já falamos da rotina, você já contou dos seus erros de concurseira. Fala pra gente qual é o seu Instagram, que se alguém tiver mais alguma pergunta específica para você, pode te mandar lá e eu deixo na descrição aqui também. É underline Desirê Cardoso. Show. Isso que eu vou escrever aqui pro pessoal. E tem mais alguma coisa que você queira contar? Até uma coisa que eu queria pontuar que eu esqueci de falar sobre rotina, né? Ah, bom. Que
Uma coisa que eu nunca deixei de fazer também é ler. Eu gosto muito de ler. E, assim, é importante a gente não deixar de fazer as coisas que a gente gosta completamente, né? É óbvio que a gente não consegue manter a mesma rotina de antes, né? Algumas Sim. coisas têm que ser podadas, né? E, assim, cortadas. Mas, assim, sempre li e sempre fiz questão, assim, de manter. E isso me ajudou muito no estudo mesmo para concurso, né? É, Melhorar vocabulário, né? a leitura é a ginástica do cérebro. A leitura Exato. é de romance. Você lê uma coisa bonitinha, é um lazer, mas ao mesmo tempo é uma ginástica para o cérebro. Cara, isso é muito rico. O cérebro ele tem que rodar uma série de simulações, né? Diferente de você assistir a um filme. Você roda tudo na sua cabeça. Então, sensações, cheiros, ambientes, o que a pessoa está vendo, o que será que o personagem está fazendo, não sei. Tudo isso ajuda muito, fora a velocidade de leitura, né? Igual você Uhum. falou, vocabulário também, capacidade de aprender conceitos abstratos. Então, é o melhor lazer para você ter enquanto concurseira, é você Claro. ler coisas que É, você. eu concordo total. E, assim, eu tenho o hábito de ler desde criancinha, né? Sempre li muito gibi e tal, e sempre fui viciada em leitura. E hoje eu vejo como foi uma coisa que gerou frutos muito bons, né, para os meus estudos, porque um ponto que você falou é a velocidade de leitura, por exemplo, ler um PDF, né? Não ficar horas naquele PDF, conseguir ler as questões e já raciocinar, sabe? Então, nossa, eu acho fundamental e recomendo para todos, assim, nem que seja 10 páginas por dia, mas ter esse hábito, assim, para não ficar só lendo coisa chata, sabe? Né? Que é tão pesado, né? Tão puxado, exaustivo, e é bom, né, ter essa rotina. Nossa, eu também acho assim, melhor conselho que você pode dar é esse da leitura. Gente, inclusive ajuda muito na concentração. Hoje em dia a gente está muito condicionado a ficar o tempo inteiro. Ah, tô com tempo livre, vou entrar no Instagram, vou mexer no TikTok, tá lá. E isso são atividades que desconectam um pouco da gente, do eu nosso que consegue ficar sentado quietinho em silêncio estudando, né? Olhando para uma folha em branco com palavras ali. Uhum. Então, o fato de você se habituar a ficar sentado em silêncio por um tempo, lendo, né, algo com baixo estímulo, isso te ajuda muito a depois conseguir se concentrar nos estudos também. É. E última coisa, então, deixa pra gente uma mensagem, fora essa dica da leitura maravilhosa, algo que você gostaria que tivessem te contado lá no início da sua preparação, que você acha que teria te ajudado a não cometer alguns dos erros que você cometeu. Eu diria em primeiro lugar, para não ter medo de mudar seu status quo, mudar sua carreira. Se você não está feliz naquilo, não tem por que ficar insistindo. Assim, a gente às vezes se acha velho demais, ou que não dá tempo, ou assim, querendo ficar insistindo numa coisa que está fadada a dar errado, e às vezes você não, assim, não está se identificando. Então, no meu caso, esse transicionamento de carreira foi maravilhoso. É, não me arrependo de nenhuma forma, o concurso mudou minha vida. E eu lembro, assim, que na época que eu estava fazendo estágio, a pessoa que eu estava fazendo estágio junto, ela falou assim, você vai ver, você vai gostar dessa área aqui de trabalho, você nem vai querer fazer concurso mais. E foi totalmente o contrário, assim, eu só quis fazer mais, entendeu? Então, às vezes, é preciso a gente fechar algumas portas, fechar alguns ciclos, para que as coisas se abram e aconteçam, sabe? E eu diria também para se organizar, né? Faça as coisas de uma forma organizada. Não Eu sei que tem gente que é de estudar assim, e pega o PDF e, sei lá, e vai fazendo questão e dá certo, sabe? Mas se você é uma pessoa que tende a ter uma entropia aí, uma bagunça, um desequilíbrio, é, se organiza, sabe? Faz um ciclo, aprende a mexer com planilha, busque plataformas assim que te ajudem, né? Eu Porque, estudei. pois eu estudei, então, eu não cheguei a usar. Quem não conhece ainda, É, depois dá uma olhada, estudei.com.br, é uma plataforma de organização dos estudos, faz é, ciclo, você põe suas horas lá, é bem legal. então, esse tipo de coisa assim, sabe, lançar mão de ferramentas que possam te ajudar. E, assim, ter controle, sabe, do que faz. Assim, não controle em demasia, mas um pouquinho, assim, que te organize, que te ajude, te dê um norte, porque é uma coisa, assim, que é você por você. Então, a maioria dos concurseiros também são meio que autodidatas, né? A gente começa a aprender um monte de coisa, assim, tipo,
que eu nunca imaginei que ia aprender, sabe? De administração, de AFO, meu Deus do céu, né? Muita coisa assim que eu, sabe, nunca nem passou pela minha cabeça. Então, assim, primar pela organização. E eu, particularmente, eu não sou uma pessoa organizada. Eu tive que batalhar e para ser assim. Então, se tem uma coisa na minha vida que eu consegui me organizar, foi isso. O resto é história. Mas, assim, isso eu consegui me organizar um pouco e me ajudou bastante. E, assim, ter paciência, sabe? Porque o estudo para concurso é feito de várias fases que demandam muita paciência. Então, é a paciência para você estudar, para você aguardar o edital, para você aguardar a prova. Depois que você é nomeado, aprovado, para você aguardar a sua nomeação, que também é uma coisa muito difícil. Tem que ter muito psicológico, porque a gente não sabe, não tem um critério. É quando o órgão demanda. Então, assim, a gente tem que aguardar pacientemente. Então, assim, e ter pessoas do seu lado, se possível, né, que te apoiem, não manter relações, assim, que te coloquem para baixo, que não te compreendam, e, assim, se possível, também eliminar hábitos, né, que estejam sendo uma pedra no teu caminho. Então, eu diria basicamente isso, assim, são todas as coisas que me ajudaram. E não estou de 15 dias antes da prova, né? Estou de um mês antes. Ai, meu Deus, é a principal dica, Não gente. faça isso. Mais antecedência um pouquinho aí no estudo Sim. para concurso, por favor. Uns 6 meses, assim, para começar, sabe? É bom. Importante, importante. Desirê, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Adorei conhecer a sua história. Daqui a pouquinho tá, então, lá no canal, né? Para quem já está assistindo, já está, inclusive. Eu espero que você goste também da sua entrevista de aprovado. E momento merchan, para não esquecer, para quem quiser também conhecer os meus mapas mentais, os mapas da Lu, vou deixar aqui embaixo na descrição uma amostra gratuita para você dar uma olhada, e o meu site também, para você conhecer os combos que eu tenho e tudo mais. E momento youtuber agora, se você gostou do vídeo, já deixa o like. A gente tem que pedir o like, né? E se inscreva no canal também para acompanhar mais entrevistas. Quem tiver alguma pergunta para Desirê, vou deixar o Instagram dela aqui na descrição também. E manda nos comentários na Desirê. Depois você vem nos comentários também para responder o pessoal. Isso, que aí a gente vai traçando diálogos ali também e cada um se motivando também a conseguir a própria aprovação. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez, Desirê. Parabéns. Muito sucesso nessa nova etapa da sua vida. Que logo você seja chamada aí para o TJ também. Eu que agradeço. Muita honra mesmo estar participando. Tchau, tchau, gente. Obrigada.